Filemon diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o seu consentimento, para que a tua vontade não venha, ou bondade, não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o, como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me no coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo, e ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Vamos orar. Deus, fala o nosso coração pela obra do Teu Santo Espírito, aplica essa palavra para que ela seja, ó Deus, um instrumento poderoso de transformação nas nossas vidas, para que o Teu nome seja em tudo glorificado, seja em nosso pensar, falar ou agir. Pedimos assim em nome de Jesus Cristo. Amém. A guerra mais rápida da história durou 37 minutos. A guerra mais rápida durou 37 minutos e aconteceu em 1896, na África, num lugarzinho chamado Zanzibar. A esquadra inglesa era famosa pelo seu poder de fogo, navios altamente armados, e eles pararam e atracaram ali no porto de Zanzibar para ver uma partida de cricket. O rei de Zanzibar não gostou, achou que era muita afronta, e pegou o seu único navio, pequenininho, e falou: ataquem esses ingleses. E eles atacaram. Deu tempo de soltar um tiro de canhão, né? Resultado, a esquadra inglesa respondeu. Em 37 minutos, afundou o navio, atacou o palácio, matou 500 soldados e o rei teve que fugir para a Alemanha. Em 37 minutos, tudo havia acabado. Sabe o que eu fiquei impressionado? É que depois do primeiro culto, quando eu preguei esse sermão, um irmão da igreja chegou para mim e falou: pastor, daqui 2 semanas eu vou para Zanzibar. Olha, isso é incrível. Eu falei: traz lá um fragmento dessa guerra. É interessantíssimo porque a nossa vida parece muito esse conflito aqui de Zanzibar. Muitas vezes os problemas vêm de uma hora para outra. E eles sempre vêm acompanhados. O problema não gosta de andar sozinho.
As tentações, os perigos, as provações, sempre vêm um após o outro, numa sequência impressionante. E é interessante porque muitos dos nossos conflitos se dão dentro de uma falta de perdão. Esses conflitos vão se arrastando porque falamos coisas que ofendem, ou ouvimos coisas que nos ofendem, e esses conflitos crescem nesses relacionamentos. E eis que, em alguns minutos, a sua vida se pega cheia de pequenas batalhas, e essas batalhas crescem. Esse texto aqui é um texto que fala sobre um conflito. O conflito que acontece entre dois homens. Um era escravo, Onésimo, e o outro era o dono da casa, um rico homem cristão chamado Filemon. Filemon morava em Colossos, na cidade de Colossos. E Onésimo, sendo escravo de Filemon, foge da casa de Filemon e vai para mais longe possível, vai para a Europa, chega em Roma e encontra o apóstolo Paulo preso em Roma por causa do evangelho. E ali ele vai ouvir o sermão do apóstolo Paulo. Resultado, conversão. Eis que de repente o Onésimo, escravo fugitivo, agora, encontrado pela graça de Deus, está convertido. E aí, com certeza, Onésimo, ouvindo o sermão, entendendo a fé cristã, nascendo de novo, marca o horário com o gabinete pastoral do apóstolo Paulo, né? Deve ter comunicado lá com Timóteo, queria marcar um horário com o apóstolo Paulo, pois não. Lá vai ele e abre o coração. E ele chega para Paulo e diz, olha Paulo, eu na verdade sou um escravo fugitivo lá da cidade de Colossos. Paulo diz, é mesmo? É. De quem? Ah, de um tal de Filemon. Conheço, meu amigo. É cristão. E Paulo então senta e escreve essa carta que nós agora temos acesso. Uma carta inspirada pelo Espírito Santo, preservada pelo Espírito Santo, para nos ensinar coisas espirituais, eternas, que tem a ver também com os nossos relacionamentos. Então, se aprove a Deus preservar essa carta, é porque alguma coisa essa mensagem entende importante para nós. E aí, a palavra nos diz que essa carta agora é conduzida até Filemon. E Filemon abre essa carta. E essa carta vai trazer para Filemon uma certa preocupação, porque agora ele sabe onde foi parar aquele indivíduo que havia com certeza roubado ele, porque Paulo se propõe a pagar as despesas e o mal que ele havia feito a Filemon. Vocês viram isso no final da carta. Ele disse, se ele está te devendo alguma coisa, lança na minha conta, eu vou pagar. E o mais interessante é que a carta é escrita, e Paulo já inicia a carta dizendo o seguinte, ó, a carta é para você, Filemon, mas a irmã Áfia também vai poder ler a carta, olha, o Arquipo também vai poder ler a carta, quer saber de uma coisa? Para que todo mundo saiba, a igreja vai poder ler a carta. E a carta tem o seguinte objetivo, pedir perdão. O Onésimo está pedindo perdão a você, e eu quero que todo mundo saiba. E aí, Paulo escreve com muita diplomacia e organiza a sua carta segundo o método grego da persuasão. Como é que a gente percebe o método grego da persuasão nessa carta? Versículo 4 ao versículo 10, ele gera empatia. Esse era o método grego da persuasão. Quando você tinha que falar alguma coisa difícil, usava isso. Do verso 4 a 10, ele diz, você é um homem bom, você e todos esses santos são maravilhosos, como é bom viver em comunhão com vocês nos trazem grande alegria, versículo 7, eu tenho conforto no teu amor, eu fico reanimado por causa do seu testemunho, como você é uma pessoa maravilhosa. Perceberam, né? Aí ele entra no versículo 8, mas quando um patrão te chamar e começar a te elogiar muito, você fica atento. Porque se ele falar mas, é porque algo vem. E é do versículo 8 ao versículo 14 que ele desenvolve ainda mais esse raciocínio. A segunda coisa é a persuasão pela mente, versículo 11 a 19. E a terceira, as emoções, do verso 20 ao 21. Esse é o método grego de persuasão. Mas o que Paulo está querendo falar ao coração de Onésimo não vem pela sabedoria, pela retórica. Não. Paulo está querendo tocar num assunto delicado e ele vai na força do argumento do Espírito Santo de Deus.
E Paulo vai ensinar para cada um de nós aqui, novamente, inspirado pelo Espírito Santo, como nós podemos enfrentar momentos difíceis em que precisamos perdoar alguém ou precisamos pedir perdão para alguém. Paulo diz que a primeira coisa que nós precisamos aprender aqui, versículo 8, é que mesmo que você tenha autoridade, você deve usar de amor. Diz o versículo 8, eu tenho autoridade, eu tenho liberdade para solicitar a você e ordenar a você o que convém, mas eu não vou fazer isso. Versículo 9, eu prefiro solicitar em nome do amor. A maneira certa de abordar um problema grave é colocar o seu coração com todo o amor nele. É não apenas entrar numa discussão para vencer com seus argumentos, mostrando a sua capacidade retórica, que você tinha razão. Esse não é o jeito correto que um cristão argumenta no caminho do perdão. Paulo diz, fala com amor. Você tem autoridade, mas fala com amor. Você pode até exigir alguma coisa, mas fala com amor. Lá em 1 João tem um texto muito interessante, na verdade são dois textos correlatos, queria jogar para você ali 1 João, no nosso data show, e você vai ver 2:20, vamos ler juntos? E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. A primeira coisa que nós percebemos aqui na carta de João, é que nós recebemos de Deus uma unção espiritual, e nós temos conhecimento, ou seja, nós sabemos disso, que Deus nos chamou para um outro universo, para um outro tipo de relacionamento. As bases dos nossos relacionamentos são diferentes. Em 1 João capítulo 4, verso 20, eu vou ler para você, diz assim, se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Eu amo a Deus, mas odeio o irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele diz, é preciso que enfrentemos os nossos relacionamentos com seriedade e com serenidade, recheados de amor. Para isso é preciso conhecer não apenas a outra pessoa, o seu interlocutor, aquele que você tem problema com ele, ou que ele tem problema com você, mas é preciso conhecer a você mesmo. Você precisa se perceber, saber a hora em que você está mais irritado, uma hora que você está menos irritado. Tem dia que você acorda mais bem-humorado, tem dia que você acorda mais mal-humorado, ou não. Ou não. Eu vou contar uma história para vocês. Há muitos anos atrás, eu tive a oportunidade de comprar meu primeiro carro 0 km. Era um Gol, bola. Se você não sabe o que é isso, pode procurar na internet que já existiu. Gol, bola. Era 1.0, que era o mais barato. Era sem ar-condicionado, era mais barato. A direção não era hidráulica, era mais barato, né? O vidro não era elétrico, porque era mais barato. E também era 2 portas, porque era mais barato. Né? Branco, porque era mais barato. E eu comprei em tantas prestações que o carnê parecia uma bíblia. Era um negócio assim, mas era mais barato. E aí eu comprei. E era o carro que eu ia dar aula, né? Em Goiânia. Então, Anápolis e Goiânia são a 50 quilômetros. Goiânia é um bairro famoso de Anápolis. E é pista dupla. E é maravilhoso, não tem um buraco, não tem nada. Primeiro mundo mesmo. É uma estrada. Tem muita gente aqui que já teve o privilégio de passear nessa linda estrada, né? Maravilhosa. E eu colocava na época, o único acessório que eu tinha comprado no carro era um som que tocava CD. CD é um pendrive redondo. E aí, eu colocava ali aquele CD, e eu ia curtindo meu carrinho novo, 1.0, né? Os vidros abertos, não tinha ar. E ali, para dar aula, tinha uns alunos hereges lá, mas a gente ia lá, na aula, acreditava neles, né? E ia dar aula lá naquele seminário, e eu curtindo meu carro novo, o dia estava bonito, já era um final de tarde, na verdade, e eu estava ultrapassando 4 carretas, assim, e bem no meio, havia um carro na minha frente, uns 20 metros na minha frente, era um carro muito, muito velho na frente, eu estava atrás, e nós estávamos devagar,
Ele estava ditando a velocidade, então estava bem devagar, uns 90 km por hora. E do lado esquerdo era um precipício. E eis que, de repente, esse indivíduo da frente, tempo claro, não tinha ninguém, ultrapassando essas carretas, freia bruscamente o carro e para no meio da rodovia. Eu não tinha como ir para a direita, tinha as Scanias. Eu não tinha como ir para a esquerda, tinha o precipício. E por mais que eu freiei o carro, eu esbarrei na traseira do carro dele. O carro dele era tão velho que eu fiquei com medo do meu carro pegar tétano. Graças a Deus não vinha ninguém atrás. As Scanias passaram, nós paramos no estacionamento, no acostamento assim. Ele parou, eu parei à frente dele. E eu desci, e eu me conhecia. E quando eu desci, eu olhei para trás, ele pôs a mão na cabeça e falou, me perdoa, me desculpa, gritando assim. E eu fui em outra direção. Eu andei para frente do carro, uns 150 metros. Ele ficou parado, olhando, e eu fui embora, a pé. Aí lá eu voltei. Aí cheguei nele, ele olhou para mim assustado, disse, o senhor perdeu alguma coisa? Eu falei, não, fui buscar minha paciência. Eu estava muito irritado, então... andei um pouquinho, agora estou calmo, podemos conversar, né? E graças a Deus, o carro era um bom carro, só quebrou aquela gradinha da frente, foi realmente um esbarrão, uma coisa pequena. E ele falou, eu não tenho dinheiro. Eu falei, eu tenho seguro. Carro 0 quilômetro, né? E ficou tudo certo. É importante nos relacionamentos você se conhecer, tem hora que o sangue ferve. E essa não é a hora para você discutir relacionamentos. Esse não é o momento. E a palavra do Senhor diz que Paulo diz, se você vai tratar com alguém, trate com amor. Por isso ele diz, mesmo tendo autoridade para resolver o problema, eu não vou usar autoridade. Eu quero dizer para você, em amor, vamos conversar sobre Onésimo. Versículo 10 e 11. Ele diz, Filemon, reconheça que pessoas podem mudar. E Onésimo mudou. Solicito em favor dele, porque ele é meu filho na fé, ou seja, essa é uma expressão usada no Novo Testamento para uma pessoa que havia se convertido durante a pregação. E ele dizia, olha, ele se converteu durante a minha pregação, é meu filho na fé. Ele antes foi inútil para você, mas agora ele é útil, tanto para mim como para você. Ele era inútil, agora ele é útil. Ele era escravo, agora ele é irmão. O relacionamento mudou completamente, o homem mudou. Vamos abordar o problema entre vocês de maneira diferente. Em Lucas, capítulo 17, verso 3, tem uma instrução bem interessante, que é a seguinte, vamos ler juntos lá. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Ou seja, tenha um coração aberto. Agora, existe a possibilidade do irmão não se arrepender. Existe a possibilidade de você pedir perdão para alguém e a pessoa fala, não te perdoo. Descansa seu coração. Descansa seu coração. Continua orando para que Deus trabalhe no coração dele um dia. Quem sabe um dia essa pessoa se arrepende. Quem sabe um dia essa pessoa te procure. Mas você vai estar com o coração já tranquilo, porque diante de Deus você já fez aquilo que era para ser feito. E é isso que o apóstolo Paulo diz, Filemon, abra o seu coração, esse homem mudou, Onésimo é um novo homem, receba ele como esse novo homem, e reconheça que ele é importante, porque eu reconheço que ele é tão importante para além de mim mesmo. Olha o que diz o verso 12, Paulo escreve, eu envio de volta em pessoa, quero dizer o meu próprio coração. Versículo 13, ele diz, eu queria conservá-lo comigo, para me servir aqui nas minhas algemas, que eu carrego por causa do Evangelho. Mas eu não queria fazer isso sem seu consentimento, eu estou enviando ele de volta para você. O perdão nasce quando nós percebemos que as pessoas são importantes para além de nós mesmas. As pessoas são importantes. Elas são pessoas que carregam um valor nos relacionamentos. A igreja nos ensina a amar sempre e estar com o coração sempre aberto para novas amizades, novos relacionamentos. Essa é a beleza da nossa comunhão, da nossa comunidade. É quando a igreja diz assim, eu não tenho ciúme da amizade minha com essa pessoa. Outra pessoa pode ser amiga dela, porque será minha amiga também, outra pessoa... Aqui cabe mais gente.
Porque existem relacionamentos que são rompidos porque a pessoa quer a exclusividade total da amizade do outro e não permite que outras pessoas possam participar, o que é extremamente belo e cristão. E Paulo diz, ele era importante para mim, mas eu não estou segurando Onésimo não, pode ficar com ele aí, porque todos nós devemos compartilhar dessa amizade, do perdão, do carinho de uns para com os outros. Versículo 14, e reconheça que esse perdão, Paulo vai nos ensinar, só tem sentido quando ele sai de um coração que é livre. Versículo 14 diz, nada porém quis fazer sem o seu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Irmãos, essa nossa comunhão aqui é uma bênção, porque é livre, ninguém veio obrigado. Paulo vai falar um pouco mais sobre isso, quando ele reconhece que Deus nos chama para essa estrada do perdão. Olha Mateus capítulo 6, versos 14 e 15, creio que está lá no nosso Tata Show. Vamos ler juntos. Porque se perdoardes aos homens suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Esse caminho está aberto. Esse caminho de relacionamento é um fluir de relacionamento. Quem se diz perdoado por Cristo e não sabe perdoar o próximo, vive um cristianismo inautêntico. Como é que pode uma pessoa que se diz, eu sou perdoada por Cristo Jesus, mas não perdoa o próximo? Que cristianismo é esse? Ah, você quer ser objeto do perdão de Deus o tempo todo, mas você mesmo não consegue perdoar o próximo? Então esse caminho tem que estar aberto, livre. Por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Versículo 15 e 16, olha o que diz o texto. Eu acredito, Paulo diz para Filemão, que o Onésimo veio aqui e ele foi afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Meus irmãos, vamos lembrar que essa carta está sendo escrita lá no começo da era cristã, quase 2000 anos atrás, e Paulo está falando aqui para acabar com a relação de escravo. O Onésimo converteu. Não recebe ele como escravo, não. Recebe ele como irmão. Imagina a revolução social disso. Recebe ele como irmão. Porque esse é o princípio nosso aqui. Esse é o nosso relacionamento. E olha, ele foi afastado de ti temporariamente, porque Deus assim permitiu. Essa é a ideia de Paulo com relação ao momento na vida de Onésimo. O Onésimo saiu da sua casa, fugido, veio parar em Roma, chegou em Roma, foi me encontrar no meio de uma prisão, ouviu o sermão. Você acha que foi por acaso? Tanta cidade ele tinha para ir, tantos outros discursos para ouvir. O sujeito sai lá de Colossos, vai parar lá em Roma, vai encontrar Paulo, vai ouvir o sermão de Paulo, e ali pela obra e graça do Espírito Santo, entrega a vida a Cristo Jesus. Você acha que isso é por acaso? Não é. Filemão, Deus tem projeto para a vida de Onésimo. Amplie a sua visão no que eu estou te falando. E eu vou colocar isso à luz da vida de José. Gênesis 45, muitos irmãos conhecem aqui a história de Jacó. Vou colocar lá no Data Show para você. Olha que interessante, eu vou ler para você. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença, e ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E ele disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? Seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Próximo. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. Chegaram-se então, disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito.
Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, o que ele diz? Deus me enviou adiante de vós. Meus irmãos, os irmãos de José tinham vendido ele como escravo, tinham dito para o pai dele que ele havia sido morto. Esse homem sofreu por muitos anos, como escravo, sofreu acusações falsas, foi preso, ele foi vilipendiado de todas as formas, mas Deus exaltou José, e ele chegou a ser o segundo homem mais importante do Egito, que era a nação mais importante da época. Imagine isso. Depois de muitos anos, os seus irmãos chegam lá para arrumar comida, porque a nação está passando fome, e eles olham e não reconhecem seu irmão, ele está diferente, com certeza, não é? Ele estava com roupas caríssimas, usavam-se turbantes, não reconheceram ele de maneira alguma. E quando ele se dá a conhecer, eles morrem de medo. Esse homem vai nos matar agora, vingança, ele não vai nos perdoar. E a palavra de José, é claro que eu vou perdoar vocês. Deus estava no controle de toda a história. Hoje, quando você acordou lá na sua casa, olhou o tempo e disse, vou para a igreja da Gávea, pode ter certeza que Deus estava no controle da sua história. Você não está aqui hoje, nesse momento, por acaso. Essa palavra não é por acaso. Deus está no controle da sua história. Deus está no controle da nossa história. Deus está no controle de todas as coisas. E muitas vezes nós temos que passar anos e anos para compreender o projeto de Deus na nossa história. Foi o que aconteceu aqui com José, foi o que aconteceu agora no momento com Onésimo, Filemon e Paulo. Daí, ele diz, não se preocupe, abra o seu coração e receba ele como se fosse a mim mesmo. Se ele te deu algum prejuízo, eu faço questão de pagar. Versículo 21, certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. Porque o amor que perdoa vai além das expectativas. O amor que perdoa vai além daquilo que você imaginava. A graça de Deus é sempre superior. Em Mateus, no capítulo 5, a palavra de Deus nos avisa que nós vamos viver num mundo que não vai entender os princípios do Evangelho. Vamos ler já o versículo 11, juntos. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. A palavra do Senhor continua dizendo, regozijai-vos, exultai, grande é o vosso galardão, perseguiram assim os profetas que viveram antes de vós. Não se preocupe, desde a época de Cristo, o cristianismo foi perseguido e vai continuar sendo. Os nossos valores são diferentes do mundo. Não se preocupe, nós vamos ter o mundo inteiro defendendo todas as expressões religiosas, menos o cristianismo. Todo mundo vai ter direito, menos o cristianismo. Todo mundo vai ser respeitado pela sua fé, menos o cristianismo. Não espere uma coisa diferente. Escuta, mas o mundo não é politicamente correto? Por que estão agredindo a nossa fé cristã? Meu querido, Jesus avisou. Vão defender as religiões mais absurdas. Vão defender as ideologias mais estapafúrdias. Mas o cristianismo vai continuar sendo agredido porque Jesus falou que a verdade que liberta, ela nesse mundo é odiada, porque o mundo jaz no maligno. Jesus avisou. Pergunte para os universitários, pergunte para os nossos estudantes, como a fé cristã é criticada. Como o cristão é criticado nas universidades, nas escolas, no comércio. Pega o jornal, querido. Abre o jornal. Você vai ver sempre uma charge falando alguma coisinha de cristianismo. Você não vai encontrar de outra religião, não. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Você vai encontrar expressões no carnaval contra o cristianismo. Ah, mas as outras religiões ninguém vai tocar. Não espere uma coisa diferente. Mas regozijai-vos, exultai. E não fique com o seu coração fechado para o perdão para este mundo. Perdoe o mundo que te agride. Perdoe quando criticarem você, a sua fé. Perdoe.
eles não sabem o que dizem. E é aí que nós entendemos agora essa expressão máxima de amor. E a pergunta é, onde Paulo tirou esses princípios? Para que ele pudesse dizer a Filemon, perdoe Onésimo. Não foi na retórica grega, apesar dela ter influência no seu discurso. Não foi na sua capacidade de interpretar os corações, apesar de ter experiência pastoral. Paulo tirou esse exemplo aqui da cruz de Cristo Jesus. É Páscoa, e Páscoa é perdão. Qual é a grande mensagem da Páscoa? Que Deus veio nos perdoar. Que Deus veio derramar o seu perdão sobre nós. Nós negamos a comunhão com Deus, nós afastamos de Deus, viramos as costas para o Senhor, nós falamos para o Senhor, nós não queremos que o Senhor dê palpite na nossa vida e fugimos do Senhor. E o que é Páscoa? O próprio Deus veio em nosso resgate. Ele se encarnou, nos ensinou a perdoar, mesmo na cruz lançou palavras de perdão, mesmo sofrendo, para que nós pudéssemos ter esse grande exemplo, porque ao terceiro dia, ele ressuscitou. Nem a morte tem poder sobre essa palavra perdoadora de Deus. Nem a morte. Portanto, Paulo buscou o exemplo em Cristo Jesus. Quando nós olhamos o Senhor Jesus se relacionando conosco, ele tem esse amor diplomático. Ele pode ordenar, mas ele não faz. Ele nos convida ao amor. Ele pode mandar, mas ele não faz. Ele nos convida a amar. Ele é esse Deus que acredita e se deu pela mudança das pessoas, através da obra do Espírito Santo. Deus é o Deus que acredita na nossa mudança. Nós somos transformados de glória em glória, porque o poder dessa mudança vem por Ele mesmo. Ele é quem nos capacita. As pessoas podem mudar sim. Você pode não acreditar no que eu vou te dizer, mas hoje você está melhor do que ontem. Amém? Teve esposa que olhou para o marido e disse, amém. Pode acreditar, né? Pode acreditar. Nós vamos sendo transformados de glória em glória, de graça em graça, porque o Espírito Santo é quem faz isso. Por isso Paulo dizia, Filemon, o Onésimo mudou, e vai ficar cada vez melhor, porque é a obra do Espírito Santo. Olha para a cruz diz isso. Olha para a cruz de Cristo e perceba que você não é o centro do universo. Ninguém é. O centro do universo é Cristo. Ele é o centro de todas as coisas. Olhe para a cruz e descubra que Deus está no controle, mesmo quando toda a nação gritava, crucificai-o, crucificai-o, crucificai-o. Deus estava no controle, mesmo naquela situação. Olhe para a cruz. E por causa desse amor da cruz, volte para os seus conflitos. E coloque a cruz diante dos seus conflitos. Às vezes você não é Zanzibar. E os seus conflitos não estão durando só 37 minutos, mas estão durando um pouquinho mais. Eu quero dizer para você que a mensagem da cruz, da Páscoa, é a seguinte. Em primeiro lugar, perdoe-se a si mesmo. Ninguém é perfeito. Nem você, nem eu, nós não somos perfeitos. Às vezes nós falamos muito do perdão para com o próximo, mas nós mesmos precisamos perdoar a nós mesmos. Nós temos problemas com o nosso próprio eu, e eles precisam ser colocados diante da cruz de Cristo Jesus. E dizer, Senhor, me ensina a me perdoar. Às vezes eu sou muito perfeccionista. Peça diante da cruz perdão para o próximo. Senhor, eu quero dizer que eu estou aqui colocando diante do Senhor a vida desse querido irmão, irmã, amigo, amiga, familiar, e quero pedir que o Senhor me capacite para pedir perdão para ele. Eu ofendi, eu a ofendi. Senhor, coloca as palavras certas, o sentimento certo. Relacionamentos quebrados são horríveis. Eu quero restaurar, mas só o Senhor pode fazer isso. Mas também peça diante da cruz que o Senhor te capacite a perdoar quem te ofendeu. A perdoar aqueles que falaram coisas duras sobre você, porque na cruz de Cristo Jesus, Ele, que foi extremamente ofendido por nós, manifestou o seu perdão. Ele, o ofendido,
manifestou o seu perdão por nós, e nós temos que ter isso como Páscoa na nossa vida. A cruz é a expressão máxima da Páscoa. A cruz é a expressão máxima do perdão. E a cruz, por ser a expressão máxima do perdão, está vazia. Cristo ressuscitou. Portanto, faça isso. Viva isso. Experimente isso. E você vai ver como a vida se torna muito mais leve e os relacionamentos muito mais aprazíveis quando Cristo está no centro de um coração perdoador, humilde e amoroso na presença de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Queria que você tirasse um tempo aí para refletir sobre sua vida. Esse é o melhor momento para você refletir sobre você mesmo. Ore. Feche seus olhos. Fale com Deus. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele conhece seu coração. Às vezes você entrou aqui nessa manhã, e você que nos acompanha pela internet, cobrando muito de você mesmo. Tenha paciência com você mesmo. Perdoe-se a si mesmo. Se Cristo te perdoou, quem é você para cobrar tanto de você mesmo? Nós não somos perfeitos. Perdoe o próximo. Às vezes ele falou uma coisa que você não gostou, fez algo que você não gostou. Tenha o seu coração aberto para esse perdão. Celebre o perdão. E seja humilde para pedir perdão para alguém que você sabe que está chateado com você. Se essa pessoa não te perdoar, você cumpriu aquilo que a palavra do Senhor diz, vá em paz. Se a pessoa te perdoar, glória a Deus, ganhaste teu irmão. Viva relacionamentos saudáveis, sarados. Deus te ama, morreu e ressuscitou em Cristo Jesus por você, para te perdoar do jeitinho que você é. Você não é pior nem melhor que ninguém, somos todos iguais. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra abençoadora. Muito obrigado pela leveza que o perdão traz ao nosso coração. Muito obrigado pelo sorriso franco, aberto, que o perdão propicia em nossa alma, em nossos rostos, quando refletem a glória, a graça de um relacionamento com o Senhor. Muito obrigado porque Cristo morreu por nós, pagou o preço, e nós não precisamos mais sacrificar animal algum, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, derramou o sangue precioso na cruz, de uma vez por todas. E agora estamos livres pela fé. Muito obrigado, Deus, porque nem a morte tem poder sobre a vida daqueles que creem em Cristo Jesus, que ressuscitou ao terceiro dia e garante a nossa ressurreição. Ó Deus, nos dê a alegria de vivermos esses relacionamentos saudáveis, para a glória do Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém.